Eu creio que o grande segredo para uma saída de excelência para a pessoa nessa condição é, em primeiro lugar, ela identificar que há algo. Em segundo lugar, ela crê que Jesus é o único e suficiente libertador da vida dela, nesse caso. Jesus, ele é, o poder de Jesus se manifesta, né, porque ele é poderoso, porque ele é o libertador, porque ele é o salvador, né? Então, porque senão ela pode transferir também para um homem. Ela fala, eu vejo o missionário Washington, ele é um libertador, vou procurar que ele vai resolver o meu problema. Então, isso pode acontecer também. No nosso ministério, por exemplo, nós trabalhamos muito isso, já deixando claro para a pessoa. Não é o né? senhor, Nós não né? fazemos a mágica. Não é exorcismo. Jesus é um grande libertador e daqui para frente, ó, se você tem costume de ler a Bíblia, você vai ler muito mais. Se você ora, você vai orar muito mais. Né? Se você não tem costume de ler, você vai passar a criar esse hábito de leitura da palavra e meditar, porque você precisa crescer. Então, existem pessoas que nós temos que trabalhar Bíblia com ela primeiro, ensinar, para depois levá-la para uma libertação. Eu posso dar um exemplo de um caso similar, mas com criança? Numa cidade ao norte do Espírito Santo, nós encontramos lá, uma família pediu ajuda, na realidade uma pediatra pediu ajuda para uma família que um garoto vivia com muitos problemas, nada dava certo. Na casa dele, na escola, na igreja, ele foi expulso de 2 escolas, tinha um comportamento agressivo, riscava carros, enfim. Era um menino considerado um terror, um demônio, diziam. Esse menino é um demônio na cidade. E quando conheci a família, uma família cristã, evangélica, fui conhecer qual era o ambiente dessa família e os hábitos deste menino. Então nada dava certo para ele, como se na vida de um homem nada dava certo no trabalho. Para ele, na escola dava errado, em casa dava errado, com os pais, não tinha muitos amigos. O que eu fiz? Eu uso o exemplo do que aconteceu comigo e tenho sido bem sucedido, lavando pela meditação da palavra, santificando pelo conhecimento. Então, eu recomendei àquele menino que abandonasse os jogos violentos, a mídia violenta, e começasse a assistir desenhos bíblicos. Levei uma coleção de desenhos da Bíblia para ele, uns desenhos bem premiados nos Estados Unidos pelo seu conteúdo e qualidade, e ele começou então a assistir e o comportamento mudou. E eu tenho nos DVDs o depoimento dessa família, onde a diretora gravou um depoimento perguntando como ele mudou instantaneamente, o que foi feito com ele. A influência externa para ele eu sentei, mudou a sua ação bati interna. papo com ele e o ensinei a ler a Bíblia e a importância de ouvir a palavra de Deus pelos desenhos. É interessante isso porque então há uma mudança comportamental. Sim. Porque entrou não só a palavra de Deus, mas vamos colocar assim, uma terapia. Acaba que foi um aconselhamento, você o direcionou a algo para que os seus valores fossem mudados. Numa linguagem para ele, porque é uma criança, 7 para 8 anos. E aí o pastor disse, porque o pastor estava dizendo, e até o Isaac dizendo também, que as pessoas passam por processos. E uma vez a pessoa foi transformada, experimentou Jesus e ela é trabalhada, a gente chama discipulada, né? Ensinamos a Bíblia sobre ela, é o que precisa ser até mais bem elaborado, bem enfatizado hoje nas igrejas, as pessoas não são tão discipuladas e ao mesmo tempo depois a encaminhamos a uma libertação. Mas eu acredito que aí vem um outro passo também. Existem pessoas que mesmo após esse processo identifica-se e existem casos onde são encaminhadas a uma terapia, uma ajuda patológica. Interessante, pastor Charles, é que Jesus aqui ele diz assim, ele veio para libertar os cativos e para abrir as prisões dos presos. Esse processo, por exemplo, a Bíblia fala da mulher samaritana, lá em João capítulo 4. A mulher teve um encontro com Jesus, deixou o cântaro dela, deixou a vida, parece que era uma vida de prostituição. Instantâneo. Mostra depois o João Marcos, um discípulo que seguia Jesus, estava ali, Jesus chega para ele e fala assim, agora você vai vender tudo e vai me seguir. E aí ele vai e dá um passo para trás. Eu vejo que o fato da pessoa ser liberta ou não ser liberta não diminui a missão de Jesus. A missão de Jesus, ela é para libertar. Agora depende mais da pessoa, entendeu? A pessoa ela tem que querer. Por exemplo, você acredita que existem pessoas que precisam também de um apoio
psiquiátrico ou psicológico? Claro, são profissionais. O Washington trouxe alguns exemplos aí No de caso, pessoas... assim, alguns casos podem ser identificados como endemoniamento, possessão maligna. Esquizofrenia alguns também. casos podem ser esquizofrenia. Posso Claro. dar alguns exemplos claros? Com certeza, e tem algumas intervenções também que são ferramentas que podem ajudar a pessoa. Agora, eu só entendo que a igreja ela tem que seguir na linha de Jesus, que a linha de Jesus é o que Jesus liberta. Ele liberta. Agora, e também mostrar à pessoa, a Bíblia, a própria palavra mesmo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Ou seja, nós precisamos conhecer desse manual. As Escrituras. É o que o Ronaldo disse, ser discipulado e ensinado sobre a Bíblia. A gente está até caminhando para encerrar o programa e eu queria terminar e concluir com isso, porque nós abordamos um texto que está em Lucas 4,18, vou lê-lo novamente, e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos e restauração aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. E no versículo 19, apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, baseado nesse texto, nós percebemos que as pessoas experimentam, logo após conhecerem Jesus, serem evangelizadas, elas experimentam um processo de libertação. Então, a libertação espiritual, ela existe. A nossa igreja, ela trabalha com esse ministério e não de uma forma colocando o demônio em todo lugar. Isso tem muito equilíbrio. Identificamos através do aconselhamento, o pastor Ronaldo está aqui, é o líder desse ministério, e encaminhamos essas pessoas a serem atendidas não uma única vez. Elas são atendidas em vários atendimentos com pessoas preparadas e treinadas para isso. E a partir disso, elas são livres desses cativeiros. E o texto aqui, restauração da vista aos cegos, também pode ser entendido na vista dessas pessoas como pessoas que estavam cegas, não enxergavam a verdade, mudaram seus hábitos e voltaram a valores. E isso é possível. E aí sim, elas são libertas daquilo que as oprime, ou seja, a liberdade, os oprimidos. Então, se porventura, em algum momento, a opressão vem, ou percebe que está preso a algum cativeiro, e hoje é muito comum os vícios ocultos, onde são escondidos da própria esposa, da família, seja droga, seja o sexo ilícito, a prostituição, o adultério, existe uma saída viável a isso. E a nossa igreja oferece essa ajuda, ela disponibiliza essa ajuda, é gratuito, não cobramos por isso, mas acreditamos também que se você é de uma outra igreja, de um outro estado, o seu pastor também tem condição de fazer isso. Porque é muito interessante um membro, um crente, ele procurar uma pessoa ainda não crente, pode procurar a Lagoinha, mas é importante uma pessoa ter uma referência do seu pastor na sua igreja. E é muito comum, às vezes, uma pessoa contar o pecado dela em outra igreja. Isso pode acontecer, mas isso não gera tanta cura, porque a pessoa precisa participar, o seu pastor precisa conhecer a sua história. Então, quero te aconselhar a participar, a congregar e a crer que a libertação espiritual ela é real na sua história, na minha história e na vida da igreja. Jesus, em várias passagens, Jesus expulsou os demônios, Jesus mandou os demônios embora e mais, os demônios mesmo chegavam a falar com Jesus. O que você veio fazer aqui, Jesus? Veio nos oportunar, estamos aqui há tanto tempo quieto. De repente existem pessoas que precisam se aproximar de Jesus. Pode ter demônio que está aqui há tanto tempo, né? E oportunando e a pessoa não sabe. Fortalezas, né, na vida. Então é isso. O tema de hoje abordou muito essa questão de que é possível uma libertação espiritual em áreas onde a pessoa se sente aprisionada. E aí você pode identificar como? A sua vida não rompe, você peca e pede perdão, peca, cai, peca, cai, peca, cai. Isso não é normal. A vida cristã não é essa. Você vive com problemas, alucinações, sonhos terríveis, os desejos imorais, a lascívia, o adultério, o desejo por outras mulheres, não sai da sua cabeça, mulheres com homens, existe uma saída para isso. Em primeiro lugar, como o pastor Ronaldo disse bem, é Jesus quem faz. Não é o homem, não é o pastor Ronaldo, não sou eu, não é o pastor Márcio Valadão, não são eles. É Deus quem faz através da vida.
E eu queria encerrar esse programa dizendo que está aqui. Jesus disse, ele veio para pregoar um ano aceitável de Deus. E isso é disponível para você, para mim, para todos nós. Então, que Deus nos abençoe. Quero agradecer. Muito obrigado, né? Por nada, mano. Alegria. Eu acredito que esse programa foi muito gostoso, muito instrutivo. Sim. Passou rápido o tempo. Daria um programa 2, né, pastor? Libertação Espiritual, parte 2. Eu queria dizer alguma coisa a mais. As pessoas que quiserem entrar em contato conosco, nós temos uma página na internet que é o www.remareconciliação.net.br. Nós temos cursos nessas áreas, matrículas já estão abertas nesse exato momento. Ok, se você quiser mais informações, você pode ligar também, para ficar mais fácil. Pode ligar. O telefone 31 3429 9400, é da Casa Pastoral. No mais, muito obrigado a vocês, até a próxima, muito obrigado você que nos assistiu e até a próxima. Deus te abençoe, até lá.